Olá pessoal, sou o professor Rodrigo e agora a gente vai continuar com nossas aulas de espelho plano. Hoje a gente vai falar sobre rotação de um espelho plano. Então suponha que você tem um espelho, ele está aqui na horizontal. Então aqui está o seu espelho. Nesse espelho você tem reflexão de um raio de luz. Então você tem um raio incidente aqui e aqui você tem um raio refletido. E aqui a gente tem a nossa normal. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E essa aqui é a configuração do espelho em um primeiro instante. Num segundo instante, esse espelho ele é rotacionado da seguinte maneira. Você pega esse espelho, ele estava aqui, né? E você faz assim com ele. Você vem e rotaciona esse espelho para uma nova posição. Digamos que seria essa posição aqui. Bem, rotacionei o espelho. O que vai acontecer agora? O raio de luz que antes estava batendo aqui em cima, ele vai prosseguir. Ele vai bater aqui. E ele vai ser refletido para cá. É evidente que agora o ângulo com o qual esse raio ele vai ser refletido, ele vai ser diferente. Então, agora a reflexão desse raio, esse novo raio aqui, esse raio refletido aqui, eu vou chamar de 2, ele vai ser diferente do anterior. Esse espelho ele foi rotacionado de um ângulo alfa. Então aqui ele foi rotacionado de um ângulo alfa. Aqui eu vou ter uma nova normal, né? Que o espelho agora foi rotacionado. Onde vou ter um ângulo de incidência 2. Que vai ser igual ao ângulo de reflexão, que eu também vou chamar de 2. Fazendo agora o prolongamento desses raios aqui, onde eu tenho o raio refletido inicial e o raio refletido final, a gente vai ter um ângulo aqui, que é um ângulo beta. A relação que a gente tem entre esses ângulos é que beta, que é o ângulo entre o raio refletido aqui no instante inicial e o raio refletido no instante final, ou seja, o raio refletido antes da rotação e o raio refletido após a rotação, este ângulo vai ser igual a 2 vezes o alfa, onde o alfa vai ser o ângulo que eu rotacionei o meu espelho. Para a gente entender de onde que vem essa relação, primeiro a gente começa a observar esse primeiro triângulo aqui. Esse triângulo aqui. Olhando só para esse triângulo destacado aqui, o que a gente sabe? A gente sabe que a soma desses ângulos internos, ou seja, de alfa com este ângulo aqui e este ângulo aqui, eles têm que dar 180. Mas vamos entender quem que são esses ângulos aqui. Se eu fizer o prolongamento aqui, fazendo o prolongamento, este ângulo aqui vai ser igual ao ângulo I. Este de cá também vai ser igual ao ângulo I. No entanto, este ângulo aqui, aqui e aqui, ele é igual a 90. Então, este ângulo total, o verde aqui, o ângulo verde, que vem daqui até aqui, ele vai ser igual a 90. Esse ângulo aqui, ele vai ser igual a 90 mais I. Agora, olhando para o ângulo de baixo, então note que este ângulo aqui, que eu vou destacar em azul, daqui até aqui, ele é 90 graus. Então, em azul, a gente tem 90 graus. Mas perceba
que parte dele, essa parte aqui em preto, ele já é o I2. E eu só quero a parte em verde. Só quero essa parte aqui em verde. Logo, eu posso escrever que esse ângulo em verde, ele nada mais é que o 90 menos o I2. Sendo assim, a soma de alfa mais 90 mais I, que é este ângulo aqui, né? Mais 90 menos I2, isso tudo tem que dar 180 graus. Então, alfa mais 90 mais I mais 90 menos I2 tem que ser igual a 180. Posso somar esse 90 com esse 90. Então, alfa mais 180 mais I menos I2 tem que dar 180. Esse 180 do lado de cá, eu vou passar ele para o outro lado. Então, aqui eu vou ficar aqui. Alfa vai ser igual, aliás, alfa mais I menos I2 vai ser igual a 180 menos 180. Assim, alfa vai ser igual a I2 menos I. Então, vamos guardar esse resultado aqui. Alfa é igual a I2 menos I. Vamos analisar agora, vamos escrever agora o ângulo beta em termos também de I2 e I. Para a gente fazer isso, agora a gente vai considerar este triângulo aqui. Aqui, aqui, aqui e até aqui. Então a gente vai analisar esse triângulo verde aqui. Aqui a gente tem o prolongamento dessa normal, né? Então aqui a gente tem I1 e aqui a gente também tem I1. Prolongando essa normal aqui, a gente observa que aqui a gente tem I2. Note que daqui até aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Só que aqui eu tenho um ângulo de interesse, né? O ângulo verde. Esse ângulo verde, a gente viu que ele é igual a 90 menos I2. Do lado de cá, eu também tenho um ângulo de 90 graus. Olha só. Aqui até aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E aqui também eu tenho I2. Logo, a parte de baixo aqui também só pode ser o mesmo ângulo verde que o ângulo aqui de cima. Então, essa parte verde aqui, esse ângulo aqui, ele também vai ser igual a 90 menos I2. Então, aqui eu tenho duas vezes esse ângulo, né? Completando aqui, eu tenho duas vezes esse ângulo. Logo, essa parte aqui, o total dela, né, juntando tudo isso aqui, essa parte de baixo aqui, ela vai ser igual a duas vezes 90 menos I2. Então, todo este ângulo aqui, destacado, ele vai ser igual a 2 vezes 90 menos I2. Aqui em cima fica fácil a gente notar que esse ângulo aqui, todo de preto, ele nada mais é que a soma do I com o I. Então é a soma desse I com esse I. Então esse ângulo aqui ele é igual a 2I. Sendo assim, eu sei que a soma de beta mais 2I mais 2 vezes 90 menos I2 tem que dar 180. Beta vai ser igual então a 2i mais 2 vezes 90 dá 180, menos 2i2, que é igual a 180. Aliás, aqui não é igual, aqui é mais, né? Beta vai ser igual, esse 180 aqui, quando eu passar para o outro lado, vai cancelar. Então vai ser igual a 2i2 menos 2i. O 2 é um fator comum nos dois termos aqui, então posso evidenciar. Então vai ficar I2 menos I. Mas note que a gente viu
que o alfa é I2 menos I. Então, substituindo o alfa aqui, então beta é igual a 2 vezes alfa, que é a relação que a gente estava procurando desde o início. Então, vamos aplicar essa relação que a gente viu agora em um exemplo. O exemplo diz o seguinte: um raio de luz incide no espelho plano. Gira-se o espelho de um ângulo alfa em torno de um eixo pertencente ao espelho e perpendicular ao plano de incidência da luz. O ângulo formado pelos raios refletidos antes e após a rotação é de 40 graus. Determina o valor do ângulo alfa. Então, o que acontece? A gente tem aqui um espelho. E esse espelho é girado em um ângulo alfa, como a gente viu anteriormente. Você tinha incidência de um raio de luz. E após o giro do espelho, o raio ele vai bater mais ou menos aqui e refletir aqui. Você tem um ângulo alfa do espelho. Aqui você tem um prolongamento dos raios de luz. Aqui você tem um ângulo beta, que é formado pelo raio refletido 1 e o raio refletido 2. E aqui a gente tem o raio de incidência. O que ele quer é que a gente determine um ângulo alfa, onde ele deu o beta para a gente. Ele fala que após rotação o espelho tem um ângulo de 40 graus. Né? Então, beta aqui, no nosso caso, beta é igual a 40 graus. Sabendo que beta é igual a 2 vezes alfa, a gente pode facilmente determinar o alfa como sendo a metade de beta. Logo, alfa é igual a 40 graus dividido por 2. Assim, o alfa vai ser igual a 20 graus. Neste outro exemplo, ele fala o seguinte: um feixe de luz vertical incide sobre um espelho plano horizontal conforme a figura. O espelho gira 30 graus em torno de um eixo perpendicular ao plano do papel, passando pelo ponto C. Julgue os itens a seguir. Então, primeiro, o ângulo de rotação da imagem é maior que 50 graus. Esse é o primeiro item. Vamos avaliar ele primeiro. Então, o que acontece? A gente tem um espelho aqui, e esse espelho ele é rotacionado 30 graus para cá. Então, aqui eu tenho uma rotação de 30 graus. Ele está falando que o ângulo de rotação da imagem é maior que 50 graus, né? Ele está pedindo para a gente verificar isso, para julgar isso. O desenho não ficou muito legal, mas vai servir para os nossos fins. Então aqui eu tenho a incidência aqui do raio, né, de luz. E quando ele bater aqui, ele vai rotacionar para cá. Então a gente vai ter algo nesse sentido aqui. Como ele está batendo aqui na perpendicular, o raio refletido ele ia ser igual ao raio incidente, né? Então, se a gente fizer esse prolongamento aqui, a gente vai ver que esse ângulo aqui vai ser o ângulo beta agora do meu problema. Isso aqui nada mais é que um problema de rotação de espelhos, né? Onde o ângulo beta aqui ele é igual a 2 vezes o ângulo alfa. Quem que é o ângulo alfa? O ângulo alfa é o 30 graus, né? Alfa é igual a 30 graus. Ele quer saber o ângulo beta, que vai ser o ângulo de rotação da minha imagem. Então, se a gente substituir aqui, beta vai ser igual a 2 vezes alfa. O alfa é 30 graus. Logo, beta vai ser igual a 60 graus. Sendo assim, essa primeira afirmativa ela é verdadeira, né? Tá correta, porque de fato o ângulo de rotação da imagem ela é maior que 50 graus. Então a primeira afirmativa ela está correta. Na segunda afirmativa fala o seguinte: sabendo que o espelho gasta 3 segundos para descrever a rotação, a velocidade angular média do raio refletido é de π sobre 3 rádios por segundo. Bem, vamos ver como que a gente vai fazer esse cálculo aqui. Primeira coisa, ele fala que o ΔT que o espelho demorou para rotacionar foi de 3 segundos. A velocidade angular média, ela nada mais é, né,
que o ômega vai ser igual ao ângulo de rotação dividido pelo ΔT. Esse ângulo de rotação aqui, ele nada mais é, no nosso caso, que o beta, né? Então vai ser o beta dividido pelo ΔT. No caso, o ângulo de rotação aqui da imagem. A gente sabe a nossa velocidade angular média, ela vai ser dada por beta sobre ΔT. O beta a gente tem. O beta é igual a 60 graus. No entanto, a velocidade angular média ela é dada em radianos. A gente sabe que 1 π radiano é igual a 180 graus. Logo, 60 graus equivalem a quantos π radianos? Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente chega que x é igual a 60 sobre 180 π radianos. 60 sobre 180 vai dar 1 sobre 3 π radianos. Ou seja, 60 graus equivale a π sobre 3 radianos. Substituindo esse valor aqui de beta como π sobre 3 radianos na nossa equação, o ômega então vai ficar π sobre 3 dividido pelo tempo, que é 3 segundos. Divisão de frações, né? A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Logo, nosso resultado vai dar π sobre 9 radianos por segundo. Então essa aqui vai ser a velocidade angular. A minha pergunta foi que, sabendo que é de 3 segundos, né, a velocidade angular média do raio refletido é de π sobre 3 radians. Então essa daqui é falsa, porque na verdade a gente viu que o resultado vai dar π sobre 9 radianos por segundo.